Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu me chamo Lucas Mesquita, sou aluno do curso de Processos Gerenciais, com ênfase em empreendedorismo, na Universidade Federal Fluminense. Esse vídeo vai ter como base apresentar uma das teorias das organizações. No caso, a teoria abordada aqui vai ser a teoria institucional. Eu tirei como base alguns materiais para realizar esse vídeo, esse conteúdo que estou apresentando para vocês. Me baseei com alguns textos que a professora Joyce Moraes postou em classe para os alunos. Me baseei também em um vídeo pelos próprios alunos da UF, que está no YouTube, sobre teoria institucional. Esse vídeo foi publicado em 2014. E alguns conteúdos na internet também, alguns textos que a gente acaba encontrando na internet. Espero poder estar ajudando vocês, esclarecendo. É um vídeo amador, é um vídeo com o intuito de trazer de forma bem resumida e bem prática sobre essa teoria. E espero estar ajudando vocês, espectadores, que estão em busca desse conteúdo sobre teoria institucional. E para a gente iniciar essa conversa, é válido lembrar como que surgiu, né, essa teoria. Eu pego uma fala do Scott, que ele costumava dizer que as organizações é um sistema aberto. Então, realmente, é muito difícil a gente imaginar que uma organização ela vai estar fora de um contexto. O ambiente externo, o ambiente em que aquela organização está inserida, isso vai influenciar em vários aspectos dentro da organização. Então, a partir desse pensamento que o Scott dizia que a organização é um sistema aberto, se surgiram, foram criadas, nasceram algumas teorias essas que a gente já conhece no decorrer do curso. Então, uma teoria, como já dito, a teoria que eu vou focar nesse vídeo é a teoria institucional. Então, assim, a instituição, a gente não pode dizer que ela é sinônimo de organização. A instituição, ela é mais voltada para um processo de manutenção de um grupo social. Como eles se relacionam? Então, na maioria dos casos, são reflexos de uma regra social. O ambiente no qual a empresa está inserida influencia na estrutura da organização, influencia no comportamento organizacional. Então, vale a gente sempre lembrar disso. Entendeu? As trocas de materiais, subjetividades são feitas também no ambiente externo. Isso influencia demais na organização. Então, a teoria institucional, ela estuda a relação entre as estruturas sociais e os comportamentos individuais e o coletivo. Ela foca nessas trocas informais dos ambientes, e valores culturais. Essa abordagem tem como conceito principal o campo organizacional. O espaço de trocas são somente, não só o espaço de troca, no caso, não somente as práticas e materiais, e sim o aspecto cultural e simbólico. Ela leva muito em consideração essa questão cultural, onde a empresa vai ser inserida. Às vezes a empresa tem a sede em um país do Ocidente e ela vai abrir um escritório no Oriente. Então, tem uma quebra ali, uma ruptura de cultura, né? E às vezes, muitas das vezes, ela precisa levar um funcionário da sede para uma outra, até a fim de um treinamento da equipe nova, né, nesse local onde a empresa vai estar, onde vai ter um choque de cultura. Então, como a organização ela vai conseguir trabalhar com esse choque cultural? É um ambiente externo que vai influenciar dentro da organização. Então, a teoria institucional vai trabalhar, o foco dela é trabalhar nisso. Então, quando a organização ela é inserida em um contexto cultural, a gente há de afirmar que esse contexto acaba influenciando na organização. Então, quando o ambiente influencia a prática de uma organização inserida nele, ou seja, quando a similaridade de forma impacta na estrutura da organização,
a gente chama isso de isomorfismo corporativo. Então, o isomorfismo corporativo é quando o ambiente influencia a prática de uma organização inserida nele. No vídeo que eu tirei como base para fazer esse conteúdo para vocês, é o vídeo que eu peguei como referência dos próprios alunos do curso de Teoria Organizacional, que está até no YouTube. Foi bem esclarecedor. Eles botaram alguns tapes de um filme de um líder de uma empresa americana de call center, trabalhava com vendas online e tinha uma equipe de call center, sendo que essa empresa americana ela terceirizava esse serviço de uma empresa na Índia, né? Então ele alocou um escritório na Índia, onde tinha uma equipe de call center. Óbvio que a mão de obra era mais barata, e aí a sede da empresa nos Estados Unidos precisava enviar um funcionário, no caso esse líder americano, para ir até a Índia, ficar um período no escritório da Índia para passar um treinamento para aqueles funcionários da empresa terceirizada, né? Vamos dizer assim. E aí tem um choque de cultura, né? É muito engraçado a gente ver quando isso acontece, como a cultura local da Índia influencia totalmente na empresa. Mesmo a empresa sendo americana, e ele enviando o seu funcionário americano para essa empresa na Índia, a gente se depara com esse vídeo que tem vários aspectos culturais, vários aspectos até de relacionamento com as pessoas, de modo de agir, de modo de tomar decisões, o que levar para o escritório, né? Tudo isso influenciou no desempenho da organização daquela equipe, né? Então, o líder, no caso esse líder americano, ele precisou se adaptar. E aí a gente vai comentar um pouco sobre isso também. Então, óbvio que aconteceu o isomorfismo corporativo nesse caso, né? O ambiente externo acabou influenciando no ambiente interno dessa organização, inclusive nos resultados, né? E o isomorfismo corporativo, vamos destacar 3 aspectos dele, 3 braços que ele tem, né? 3 características diferentes, mas que são levados em destaque, né? O coercitivo, que é o primeiro. O que seria isso? É quando o comportamento de uma empresa, né, mais forte exerce influência nas demais. Quando existe uma empresa mais robusta e ela acaba influenciando as outras empresas que estão inseridas no mesmo contexto dela. Mimético, né? Quando uma empresa adota procedimentos e práticas que já foram desenvolvidos e aprovados em outras empresas. Então, outras empresas, né, que adotaram algum procedimento que deu certo, e essa empresa então se espelha, se influencia com aquele projeto ou algo que aquela empresa desenvolveu, que deu certo, e acaba repetindo para ela mesma. Então, quando uma empresa adota procedimentos e práticas que já foram desenvolvidos e aprovados em outras empresas, esse é mimético. E normativo, que é o último, que é quando o comportamento comum é regido por normas educacionais e profissionais. Então, esses são os 3 segmentos do isomorfismo corporativo: coercitivo, mimético e normativo. Além disso, para uma empresa atuar no campo organizacional, existem 2 tipos de visão que a gente vai destacar. É a visão voluntarista e a visão determinista. Vamos começar pela visão voluntarista. O que seria essa visão voluntarista? Então, é aquela que diz que a organização influencia o ambiente em qual está inserida. Essa seria a visão voluntarista. O que a gente pode tirar como exemplo disso, um exemplo prático? Imagina que uma grande corporação instale sua fábrica, sua linha de produção em uma cidade, em um município pequeno, com pouco desenvolvimento econômico e cultural, né? Acaba que essa corporação ela vai mudar a rotina daquela cidade, né? A rotina, o local,
ela acaba que reger as normas e condutas, né? Então, acaba que ela vai utilizar a mão de obra local. Então, a vida que aquele morador ele tinha de acordar num certo horário e fazer suas atividades, agora acaba que tudo vai girar em torno dessa grande corporação. Então, é uma organização que vai acabar influenciando no ambiente em qual ela está inserida. Isso é um exemplo que eu posso dar sobre a visão voluntarista, né? Nem sempre isso vai dar certo também. Às vezes a cultura que está inserida ali, pode ser que a indústria, né, a corporação vai tentar, né, trabalhar, mas acaba que vai ter alguns tipos de problema e vai ter que se adaptar aos dois lados, tanto a organização quanto os indivíduos que moram naquela cidade onde vão ser influenciados por essa corporação. E a visão determinista é quando a empresa acaba que aceita a influência, né, e a influência nos hábitos e na estrutura da organização. Então, a organização está inserida em um contexto completamente diferente do que ela está habituada. Vou citar o exemplo novamente do vídeo, né, que eu tomei como base para fazer esse conteúdo. A empresa americana foi inserida num contexto de um país completamente diferente do que é os Estados Unidos, no caso na Índia. Havia alguns costumes locais, né, que era normal, aquelas pessoas que estavam trabalhando nesse escritório da Índia eram indianos, então eles já tinham esses costumes. A empresa, o gestor que foi lá para treinar esses indianos, acabou enxergando de que, cara, não tem como ele trazer a cultura americana para dentro da Índia. Tem até um determinado momento no vídeo que ele até, em uma reunião com os funcionários, ele fala: vocês precisam estudar mais a América, vocês precisam falar igual um americano, vocês precisam agir como um americano. E ele batia nessa tecla, só que não estava dando certo. O resultado, as metas continuavam baixas. Foi aí que ele enxergou que o ambiente externo, onde a empresa, o escritório estava inserido, que era na Índia, influenciava dentro da empresa, e isso não traria nenhum problema para a empresa, muito pelo contrário. A partir do momento em que ele começou a aceitar que esses hábitos culturais começassem a entrar dentro do escritório da Índia, da empresa, o resultado foi melhorando, as metas foram batidas, as pessoas começaram a se sentir mais confortáveis em trabalhar dentro daquele escritório, as pessoas começaram a trazer seus hábitos dentro de casa, botando foto de familiares, botando objetos em cima da mesa, tendo uma rotina mais parecida com o que eles tinham naquele país. Então, não influenciou no resultado, né, no resultado para a empresa, digo, no desempenho da equipe, muito pelo contrário, acabou melhorando. E ele teve essa visão determinista, né? Ele aceitou que o ambiente externo influenciasse dentro da sua organização. Nesse caso, foi positivo para a empresa. Então, o que a gente toma como aprendizado nisso? As organizações, se instaladas em todo o globo terrestre, elas podem ceder às culturas locais e, ao mesmo tempo, profissionalizar as práticas e os indivíduos. Então, ou seja, né, levar em consideração as trocas informais do campo organizacional, né, mas nunca esquecendo os objetivos formais da organização. É exatamente o que aconteceu. O gestor, que estava no escritório da Índia, né, ele cedeu às suas culturas locais, mas ele nunca deixou de olhar o objetivo final da organização, né? Ele nunca deixou de preparar e treinar aquela equipe, mesmo cedendo algumas culturas locais, mas a empresa tinha o seu objetivo, a sua meta de produção, né, de bater o seu rendimento mensal, a meta que for. Ele nunca deixou de olhar. Um verdadeiro gestor, ele olha para o foco da empresa, que é gerar lucro, gerar produtividade. E se nessa caminhada ele precisar ceder aos costumes onde ele está inserido, ok. O importante é não impactar no desempenho da equipe
e no objetivo da empresa. Mas esse processo, né, de institucionalização de uma organização, ela não é feita da hora para outra, né? Foram identificados, nesse estudo, 3 fases desse processo: habitualização, objetivação e sedimentação. O que seria cada uma dessas? Habitualização, né, é a mudança da estrutura e comportamentos pela organização que encontra dificuldades da adaptação do ambiente. Então, claro que ao primeiro encontro, sempre vai haver uma dificuldade para se adaptar naquele ambiente novo. É difícil você encontrar uma pessoa onde é inserida num contexto, num ambiente completamente novo e se adaptar de forma rápida. Existem perfis de pessoas que vão se adaptar, outros vão demorar, outros não vão se adaptar, e a mesma forma é na organização. A organização é feita de pessoas, então não tem por que ser muito diferente. Então, habitualização é isso, é o processo, né? É o tempo que vai demorar para aquela organização se adaptar ao ambiente onde ela está inserida. Objetivação, que seria a segunda, a difusão da estrutura e das novas práticas. Exatamente o rompimento ali é quando acontece a mudança dentro da organização. É quando uma regra, vamos dizer assim, ela é mudada por influência do ambiente externo. Quando exatamente acontece isso, é a objetivação. É um ponto, é um fato que acontece que precisa ser marcado. E por último, a sedimentação, que é quando a estrutura já adaptada é propagada por um longo período de atuação. Então, um processo um pouco mais longo. Enfim, a teoria institucional alerta, para que ela serve, né, para a gente? Ela alerta as organizações que se considerem as estruturas sociais e práticas culturais do ambiente no qual ela é inserida. Resumindo, é isso. Ela prega que em determinados casos é mais fácil se adaptar ao ambiente para cumprir os seus objetivos. Então ela alerta aos líderes das organizações que, conforme, né, a gente está no dia a dia hoje, com a globalização, as empresas elas vão se expandindo o seu território. Muitas das vezes uma empresa começa em um país, começa em uma cidade, vai para uma outra cidade e vai para um outro estado, e vai crescendo e vai chegar ao ponto de sair até do seu país de origem. Então a teoria institucional ajuda essas organizações a entender um pouco do contexto onde ela vai ser inserida. Hoje é mais fácil a gente pensar nessa mudança, nessa adaptação, pelo contexto em que nós estamos inseridos. As informações chegam mais rápidas, né? A globalização já está consolidada. Só que essa teoria, imagina antigamente, na década de 50, quando o Scott começou a pensar um pouco sobre ela e os outros pensadores também. Como era difícil você imigrar de um país com uma cultura, volto a dizer, um país do Ocidente, indo para o Oriente, culturas completamente diferentes. Muitas das vezes um país onde a religião possa influenciar, vários aspectos culturais, vários aspectos físicos também podem influenciar, a questão de clima, tudo influencia da forma que aquela organização vai trabalhar no contexto onde ela está inserida. No Brasil, que é um país grande na sua extensão, até mesmo dentro de um país, isso pode se influenciar. Uma empresa onde tem a sua sede no sul do país e ela precisa enviar uma pessoa que já está habituada com aquela cultura, com aquele clima, com aquele fuso horário, e ela vai ter que se deslocar para o norte do país, ela precisa se adaptar. Essa pessoa que foi enviada do sul para o norte, ela vai precisar se adaptar aos costumes daquela região. Então, nem sempre a gente vai pensar logo no extremo, saindo de um país para o outro. Às vezes, dentro do próprio país, que tem uma extensão territorial grande como o Brasil, pode haver esse choque de cultura. Então, a teoria institucional ajuda a organização a trabalhar um pouco essa diferença cultural. Para fechar, o significado, né? O significado do nome, da teoria institucional. Por que esse nome, né? Esse nome ele deriva de instituição, né? Do termo institucionalizar. O que na prática seria basicamente transformar crenças e regras de conduta, transformar o amador em profissional. Então, basicamente, ela oficializa as normas
e comportamentos daquela organização. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado do conteúdo falado aqui, espero poder ter ajudado vocês e é isso, agradeço.